Olá, mestre. Boa noite. Boa noite. Deixa eu baixar um pouquinho, que acho que tá muito alto. E agora que não queria entrar a live, abrir uma live de jeito nenhum? Olha, essa semana já teve bastante coisa, né? Boa noite, tia, tudo bem? Boa noite, sou a Clélia. Não sei quem é essa pessoa que está entrando agora, você sabe? Que é um nome Não, difícil de não, falar. não, não reconheço. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa semana tivemos alguns fatos bem desafiantes aí, né? Na internet, no meio de uma constelação. Num momento crucial da constelação. Pois é. Dona Miriam, Boa boa noite, Mi. noite. Ah, a Clélia perguntando se tá tudo bem aí, ó. Tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. A gente vai dando um jeito, né? De vez em quando a internet dá uns tropecinhos aqui, mas a gente recupera rápido. Você sabe o que aconteceu comigo hoje à tarde, numa constelação que eu abri, né? Ah, Essa mesma coisa, a internet caiu bem no momento que não devia cair. ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. Vamos lá se apresentar, mestre. Por favor, hoje você começa a apresentação? Ah, poxa. É, primeiras damas, né? Sim, alternando. Auspicioso para o tema de hoje. Então tá. Bom, eu sou a Priscila. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, primeiro vídeo que assistir, eu sou facilitadora em constelação familiar. Quem me iniciou nesse mundo foi essa pessoa que tá junto com a gente na live. Fofinho, lindo, maravilhoso. Com todo respeito, viu, Mi? Mas sou muito grata a ele que me trouxe para esse mundo. Gosto muito, né, da constelação, de tudo aquilo que ela traz. Como eu sempre falo, ela não é só uma técnica, né? Ela é um modo de vida. Eu acredito que quando a gente começa a introduzir isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as coisas vão ficando mais leves, a gente vai conseguindo levar as coisas de uma forma mais tranquila, né? E com menos dor e sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. Alana! Oi, Alana! Obrigado por estar presente aqui com a gente. Boa noite. Bom, eu sou o Maurício Satoshi, facilitador em constelação familiar. E eu também atuo no segmento aí de tecnologia, automação. E nessa carreira me surgiram algumas dores que eu sempre busquei por terapias das convencionais, algumas terapias mais técnicas novas, diferentes. E chegou um momento que eu conheci a constelação familiar. Foi algo assim tão impactante para mim, né? Conhecer a técnica, viver essa técnica, que depois de ser atendido algumas vezes pela constelação, eu fui estudar, conhecer mais, e aí entrei no universo aí do autoconhecimento fantástico, né? Onde a constelação, a sistêmica, para mim é o grande destaque. É algo realmente que só vivenciando, só sentindo, né, para a gente ter uma real percepção. Posso falar aqui, usar o termo que for, horas a fim, né, para falar a respeito disso, usar o argumento de N formas, mas nada compara a 5, 10 minutos que você se permitir a entrar no campo, entrar numa representação, sabe? Eu não estou nem falando em facilitar, em ser constelado. Eu estou falando em assistir uma constelação e acessar uma das representações. Tá? As sensações que você consegue captar ali são coisas realmente muito diferenciadas e às vezes você entra realmente cabeça vazia, sem saber o que é, o que deixa de, o que está sendo tratado ali, né? Mas quando vem o impacto das informações, das sensações, e começa a perceber como isso de alguma forma também se liga com as suas buscas,
as suas dores e o quanto aquilo faz sentido, putz, é realmente algo muito, muito diferenciado. Tão diferenciado que não me contentei só em buscar, estudar a formação na constelação, e entendo que isso é algo que eu deva levar, conduzir para mais e mais pessoas. Então, esse é um dos movimentos, esse é um dos projetos em que a Priscila aceitou, né, fazer esse trabalho conjunto, aceitou essa certa loucura, né? Bom, falou de loucura, tamo junto, né? E aí, em cima disso, temos esse trabalho com a constelação, onde o conviver a dois é um dos movimentos. E Então, uma é coisa que isso. encanta, né, é falar de relacionamento, como a constelação traz a explicação para muitas dores que a gente tem, que a gente não tinha nem noção, né? Pois é, pois é, traz. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para minha mãe, acabou de entrar. Dona Arlindo, o Pro Bruno e a Carmen. Bruno, Carmen, boa noite, obrigado aí pela presença de vocês, pela participação aí. E de fato, hoje, o Conviver a Dois agora tem um direcionamento para as relações, né? E a gente vem a cada semana trazendo frases mais populares e que a gente resolveu aplicar um olhar um pouco diferente, aí, um olhar sistêmico, para que pudéssemos compartilhar com vocês o que é a sistêmica, o que é a constelação familiar, e de uma forma aí mais leve, diferente, para que isso seja e chegue a cada um de vocês. Como a gente aplica no dia a dia, a gente nem percebe, né? Pois é, nem percebe, mas com o tempo a gente vai associando, né, essas percepções da constelação. Mesmo a gente que vivencia já a constelação um tempo, tem horas que não faz o link, né, o match ali não dá na hora, né? Você vivencia e precisa às vezes de um estalo, de um chacoalhão e falar, tem Opa, uma questão peraí. aqui, né? Tem uma questão aqui a ser observada, que busca aqui um olhar diferente, uma abordagem, né? uma ação diferente da nossa parte. O Rogério vem chegando aí, boa noite para ele também. Ô, Rogério, obrigado aí também por estar com a gente, acompanhando aí a live. Valeu. E hoje o tema... Era uma vez. Não é assim que começa? Sempre, sempre era uma vez. Uma Começa não era uma tristeza, né? vez e todo mundo atrás do felizes para sempre, né? Pois é, né? E aí é uma questão. Felizes para sempre, final feliz, né? The end. E aí, o que acontece depois disso, né? E o quanto será que às vezes a gente não busca pegar esse filme, essa história, esse conto de fadas que às vezes é reproduzido em uma, duas, às vezes algumas horas a mais, né? E tenta reproduzir isso, esse pedaço de uma história, na nossa vida Inteira. inteira. Não é só num Uhum. pedaço, é nela inteira. Não, tanto que a frase já diz, né? Felizes para sempre. Né? Então, É, quanto o quanto de ouvir essas histórias, né? A gente costuma já ouvir, ter acesso a esse tipo dos contos, os contos de fada, desde lá da infância, e vem carregando isso. Então, o quanto a gente realmente compreende e o que a gente traz isso, né, de fato, para o nosso dia a dia. O quanto a gente não busca encaixar esse intervalo de tempo de um conto em uma história, uma vida toda. pois é. Quantas vezes a gente não brinca, né? Até na roda de amigas e tudo mais, amigos, né? Houve alguns amigos também falando, né? Ih, beijou o príncipe e virou sapo, né? De príncipe não tem nada, tá mais pro ogro lá o Shrek, né? Isso. A gente, você sabe que eu gosto muito do Shrek, né? Do desenho,
justamente por causa disso. De que às vezes a gente vai buscando uma estética ou um perfil, né? E ali ele não tem perfil de príncipe de jeito nenhum, né? Nem fisicamente, nem com costumes, né? De fato, bem longe disso, né? Bem longe disso, mas os princípios dele são muito fortes, né? Em questão de princípios. Então, às vezes, assim, aonde está a sua busca, né? Sua busca está na aparência, ou naquele cara, ou naquela mulher perfeita, né? A princesinha. E às vezes qual que é a busca, né? Quando fala tô buscando a princesinha, o príncipe, eu busco a minha rainha, o meu rei. Qual é a parte, né, dessa figura que realmente você busca? Será que a gente já parou, internalizou isso, do tipo de busca e como seria também acessar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa? E aí trazendo até para um contexto real, né? Geralmente os reis, né, alguns países ainda têm essa questão de ter ali a monarquia, o rei, dentro de um regime ali político deles, mas esses reis, essas rainhas, toda essa realeza é, tem algumas diferenças que eu acho que a gente precisa até comentar, né? Alguns Sim. deles são considerados até semideuses, né? Então imagina se relacionar com um semideus, buscar algo nesse sentido. O horário não tá no horário nobre ainda, né? Então não pode falar. PQP, né? Deve ser um UOL. Agora você. Porque assim, a gente. Claro que isso vem de uma questão histórica, né? Então a gente sabe que a gente tinha muitos feudos, onde tinham reis, tinha reis e rainhas, tem plebeus, então para existir uma realeza tem que ter um plebeu, né? Então quem é que vai servir quem ali? Já começa aí também, né? Já acaba gerando um desequilíbrio, porque quando você coloca rei e rainha, a gente tem aquela visão do pedestal, do algo maior, que é exatamente esse semideus ou semideusa que se coloca nesse pedestal, né? E parece algo até inatingível, inalcançável. Porque era assim, quem nascia ali era plebeu, quem era pobre, quem não era real de sangue azul, né? Não era de sangue real, não conseguia chegar a virar realeza. Claro, a gente viu dois casos agora, né? Que nessa nova geração aí, por exemplo, na Inglaterra, foram plebeias que entraram para a corte, né? Não foram da realeza, né? Mas a gente já sabe que também não é bem assim. Eles seguem todas as riscas. E por não seguir, você viu o que aconteceu com um dos príncipes lá, que já não é mais príncipe, Ele fez as escolhas dele, né? Eu né? acho que não vamos nem entrar muito nesse detalhe do como é a vida na realeza, né? Que Sim. isso tudo que parece todo um glamour, poderes e afins, em alguns reinados, vamos dizer assim, né, com algumas famílias reais, tem uma questão de norma e conduta ali extremamente rígida em corte de cabelo, tipo de roupa e até o nome, né, Sim. das próximas gerações que chegam, ou seja, tem que estar muito quadradinho dentro de uma série de regras ali, mas eu acho que esse não é muito foco, mas já tem um outro peso aí, já tem uma outra Então, mas questão quando a por gente trás, né? fala disso, é, a gente tem que levar isso em consideração também, porque mesmo dentro dos contos de fadas, né, que vem o príncipe de cavalo branco salvar a princesa, né, ou a princesa, né, a princesa e o príncipe ali, ela sendo salva por ele, como se a vida que ela tivesse fosse ruim, né? Como se, tipo, ela não fosse capaz de decidir por ela, então precisa vir alguém decidir por ela, pegar, carregar ela. Já é um símbolo muito forte, né? Porque você tira a mulher ela tira a princesa do chão e ela nunca mais põe os pés no chão, né? Então ela nunca mais responde por ela mesma. Tem até uma das histórias que tem justamente isso, né? Até um sapatinho ali de cristal envolvido,
né? Tem várias nuances diferentes que realmente colocam essa questão do tirar de uma condição desfavorável, né? Ou menos favorável, trazer para um outro patamar. E se a gente observar isso, esse fato dessa diferença de patamar, já tem uma quebra aí, né? A questão do equilíbrio, da relação dos iguais, numa relação, isso já vem com uma diferença bem considerável a ser sentida, né? Acho que já dá para sentir isso logo no impacto inicial. E assim, já vou fazer um alerta, um aviso aqui, que a gente não está falando que pessoas de classes diferentes, de condições e realidades diferentes, não possam se envolver, não é isso. Mas a gente sabe que de forma inconsciente, essa relação de poder, condição, status, influencia muito dentro da relação. Porque chega uma hora, tudo bem, no começo é lindo, maravilhoso. Mas chega uma hora que dá aquela sensação do eu recebo mais ou eu dou mais do que eu estou recebendo, lei do equilíbrio, né? Começa a gerar conflito, começa a gerar as desarmonias que a gente vê nas relações. Eu acho que bem observado isso que você colocou, de fato, a gente não está indo contra nada disso, numa questão social, a gente trouxe, inclusive, essa questão do príncipe, da rainha, né, para mostrar assim, uma visão diferente de algo que a gente considera até meio que uma classe acima dos humanos, né, nesse sentido, mas até fazendo esse reflexo na questão da sociedade, das diferenças sociais. Isso tem ali, sim, algumas questões que podem ser muito bem conduzidas pelo casal, desde que eles tenham claro ali com eles quais são as ações de cada parte onde favorecem nesse equilíbrio, né? Como cada um contribui buscando esse equilíbrio. Então, isso é algo que eu entendo bem mais tranquilo do que querer manter um relacionamento com uma princesa, uma rainha, a Priscila com um príncipe, com um rei, né? Isso, ou vocês aí também com alguém da realeza. Eu tô mais pra Fiona mesmo do Shrek, então coitado do príncipe. Porque pensa que assim, quando a gente fala de príncipe, princesa, rei, rainha, enfim, não importa a ordem ali na realeza, na hierarquia, né? Você pensa em duas situações, né? Uma que tem que ser tudo perfeito, porque as etiquetas ali são rigorosíssimas. Então, se você pensar, é que não pode estar, sei lá, o garfo não pode estar fora do lugar. Então, quando você pensa numa posição dessa, é alguém que é perfeito, que não vai errar, que não vai ter chulé, né? Sei lá, que não vai roncar, que não vai babar, não sei, sei lá o que passa na cabeça de quem. Mas quando eu penso nisso e quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, até as meninas conversando, a mulherada falando do príncipe encantado, tal, é muito essa questão de ser perfeito, né? De ser algo que até é inalcançável. Não consigo nem chegar naquilo, de tão perfeito que é. Ao ponto que ele precisa vir me salvar, né? É tão perfeito que eu preciso ser salva por ele. Então, olha o peso, porque é pesado isso, né? Por isso que eu fiz questão aí logo de cara já trazer o vínculo com essa imagem que existe, né? Que às vezes não vem muito claro de que essa realeza, né, essa família real, está muito associado, né, nessa perfeição ou nesse patamar quase do semideus. Sim. Então, o quanto isso pode realmente pesar. E o quanto a gente, por essas histórias que a gente acaba vendo nas animações, né? E conhecendo, isso é um contato muito próximo que a gente tem na infância e eu diria que segue pela vida, né? O quanto disso a gente acaba trazendo? Quanto vocês aí acabam trazendo dentro de casa, né? Na relação aí com seu parceiro, a sua parceira? Quanto você busca encaixar isso?
de querer tratar alguém ali da realeza, um príncipe, uma princesa, né? Conduzir, como é tentar sustentar isso? Ou para quem está buscando uma relação, como é essa busca, né? Consegue sentir como que é essa busca por esse rei ou por essa rainha que você busca a conviver? Né? Já trouxe esse tipo de pensamento e análise nessas relações? Como que, quais são as sensações que você acaba tendo com isso? Tem as buscas daquilo que pode encontrar próximo e ser muito bacana, mas dentro desse contexto tem um algo a mais, vem um pacote ali, né? Não vem isolado só com aquilo que a gente quer, busca ou entende ser o nosso ideal. Tem um algo a mais ali. Conseguem perceber dentro desse contexto que a gente está compartilhando, comentando aqui com vocês, como seria isso? Pesos, sensações, imaginando esse alguém da realeza se aproximando de você para iniciar uma relação contigo? Aí, e você falou uma coisa, né, que agora, que pensando não é só na realeza, né? É o quanto a gente se pega em alguns novelas, histórias de amor que a gente lê em livros, e que é só um pedaço, não é só uma parte, é só sei lá, um retrato do que acontece, né? E para pensar que assim, pensa que para correr, né, nas histórias, o que eles fazem? Eles começam com um drama, tem o ápice em que parece que nada vai dar certo, e aí depois felizes para sempre. Mas o que vem depois desses felizes para sempre, né? O que vem? A história continua. Ou que os dois, o Romeu e Julieta, morreram e acabou ali. Não tem outro capítulo. Numa história, realmente, não vai ter. Apesar que tem alguns filmes da Disney, alguns desenhos que eles lançaram o dois, né? Eu tenho a sensação de aprisionamento. A Félia diz. Pode vir um peso, pode vir uma sensação realmente de se sentir preso, de se sentir mais pesado, né? De ser, de repente, até como a gente tá buscando e colocando o outro na posição do real ali. A A Paola trouxeram trouxe também, Paula sufoco, né? trouxe sensação de sufoco. Então, pode não ser somente aquilo que você está almejando desse príncipe, dessa princesa, né? Tem alguma coisa que te chama atenção nisso. Acho que é importante a gente perceber o que é que está chamando essa atenção. E ver que junto com dessa busca, dessa característica desse príncipe, dessa princesa, tem um pacote maior. E não dá para pegar só o que você quer. Ou vem junto, ou vem tudo, né? Ou você não tem acesso aí a nada. Então, E, acho que é importante a gente refletir também sobre isso. Perceber o quanto a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, nas nossas relações também. Né? O quanto disso a gente acaba trazendo. e trazendo para a sistêmica, o exemplo que aconteceu recente lá, que eu estava comentando da realeza lá na Inglaterra, acho que uma das últimas que tem, né? Tem algumas aí, mas ainda são bem menos, né? A mais midiática, vamos lá. Você tem ali um caso de uma realeza, de alguém da realeza, que casou com alguém que não é da realeza, em que ela teve que carregar os costumes dessa realeza, perdeu a vida, entre aspas, para entrar nesses costumes, e aquilo que ela perdeu realmente a vontade, mas ela carregou, né? Ela veio carregando aquilo, ela se inseriu. Então, quando a gente casa, se relaciona com alguém, a gente não está se relacionando só com a pessoa. A gente está se relacionando com a bagagem que ela traz, com os costumes. Lá é um exagero, claro, porque é exagero que eu falo assim,
E a gente sabe que não é exagero, que a gente conhece alguns casos que acontece isso na vida real, né? Mas a interferência ela é maior do que para nós aqui, né? Que não tem esse mesmo costume. Mas a gente sabe que tem algumas famílias que têm essa interferência igual acontece lá, né, na Inglaterra, com a família real. E você também sair, excluir e fingir que nada disso acontece também não é bacana. Porque olha o emaranhado enorme que foi, né? Assim, olha, eu não quero, então eu saio, eu rompo com a realeza, não faço parte nem da minha família mais e nem da família da realeza, não faço parte de família nenhuma. Nossa, isso tem cheiro de exclusão? Então, olha isso, olha o peso que é. E aí, quando a gente traz para nossa realidade aqui, acontece a mesma coisa. Quantas vezes você se relaciona com a pessoa e você não gosta do pai, da mãe dele ou dela, do sogro, da sogra ali, dos irmãos, e aí você quer fazer esse movimento de exclusão, de não pertence. Não, eu sou casada com ele, a família dele, não, sou casada só com ele. Imagina, mas ele faz parte desse sistema. Ele traz costumes, ele traz princípios, ele traz comportamentos que pertencem a essa família, por mais que ele esteja formando, ou ela esteja formando uma nova família. Olha um movimento de exclusão aí. Cadê a lei do pertencimento? Zero, né? E às vezes vai para um movimento além, né? Tem aquela história realmente do querer fugir, né? O casal que se conhece e fala, não, uma família não aceita um, ou a outra família não aceita o outro, né? E decidem ainda, falar, não, faz o seguinte, a gente foge, a gente sai aí pelo mundo, só nós dois e esquece ainda. A exclusão ainda acaba ocorrendo nos dois sistemas. Sim. E é uma coisa que é importante a gente falar, porque isso está mais próximo do que a gente imagina. Quantas vezes a gente não escuta, né? Ai, meu casamento não deu certo porque a mãe dele, porque a mãe dela, porque, né? Ainda nos movimentos. Hoje eu acho que não tem tanto peso, porque você tem escolas hoje que auxiliam nesse processo do cuidar dos filhos, mas até pouco tempo atrás, você tinha muito forte os avós cuidando dos netos. Então tinha uma interferência ainda maior nas relações, na relação do casal, na relação da criação dos filhos. Então, assim, você vai vendo várias coisas que vão sendo construídas ali e gerando um monte de nó, um monte de emaranhado e que são difíceis depois de lidar, né? Aí você fala, meu casamento acabou e eu nem sei por quê. Vamos puxar o histórico. O meu filho tá querendo fugir de casa. Meu Tá filho aqui. fugiu de casa. Nossa, a gente tem bastante caso que a gente vê, né, assim. Qual será que é o excluído que ele está representando ali, né? E mais, Então, né? Meu filho tá se envolvendo com drogas, ou com outros tipos de vício, né? Jogo, bebida, enfim. enfim. Mas aí, assim, o olhar para aquele que foi excluído e que de alguma forma acaba manifestando na relação dessa família, né? Que pode ter, numa situação mais leve, um conflito, uma dificuldade de relação, né? Que uma das partes pode estar nessa representação ou buscando representar e trazer questões desse excluído que de repente foi até em uma outra geração, né? Podendo ir para questões mais complexas, né? Como realmente uso de drogas ou algum outro tipo de ou violências. Sim. Então, isso tudo são indícios aí que podem ter relação. Deixar claro, né? A gente não está traçando A aqui gente não nenhuma tá regrinha, afirmando. isso, mas que podem ter relação sim com exclusões, né? Desse ou daquele sistema, né? Do sistema que eu venho, da minha família de origem, papai, mamãe, e que antecede, ou
da família de quem eu escolhi para viver junto, né? Então, o pai, a mãe dela e todo o sistema que vem ali junto. Então, algum excluído aí nesse momento, em um desses dois sistemas pode estar sendo representado no comportamento desse filho. Sim, e aí pensando aqui enquanto, né, você estava falando, eu tô aqui pensando no movimento mesmo que a gente falar do príncipe encantado, da princesa e tal. Eu acredito em muito esse movimento do príncipe encantado, né, das meninas ficarem sonhando com aquele cara mais perfeito, ou com um cara que vai chegar e vai salvá-la, né, de alguma forma, daquela forma romântica. Mas se você pensa em salvar, você tá pensando exatamente nesse movimento. Eu quero excluir tudo aquilo que eu vivi, porque foi ruim. Porque todo mundo que precisa ser salvo está em risco, está em perigo. Você não precisaria de polícia bombeiro, né? Então, você está num risco, está num perigo. Então, se eu quero me livrar disso, para ser salva, né? Eu estou realmente excluindo o meu lado. Não tô nem falando de excluir o lado do outro porque eu não gosto do outro lado. Ou porque tem desavença. Estou falando do meu próprio lado. Quantas vezes eu faço esse movimento de né, de querer sair de casa correndo e casar logo e, sei lá, ou encontrar alguém logo para que eu possa sair de casa. Com a sensação, de repente, que existe ali de sufoco naquele ambiente, e seja ele por qual motivo seja, né? E está esperando realmente esse príncipe vir salvar. E tem também os homens aí que esperam, que buscam, né, pela princesa, que também vai salvar, porque eu acredito que tem muito essa relação desse olhar, né, quando olha para o príncipe, para a princesa, naquele aspecto que nós comentamos da perfeição, né? Então, olha, lança ali um olhar buscando uma perfeição que, tipo, putz, ali é tudo lindo, maravilhoso, é perfeito, não tem problema. Então, se eu for para aquele lado de lá, eu vou estar livre dos meus, né? Então, está se afundando ali nas dores, nos conflitos dentro do ambiente familiar ali com o papai, mamãe, os irmãos, né? Olha, eu vou dar boa noite para todo mundo que está entrando agora, mas eu preciso fazer uma ressalva e até se o Maurício permitir, fazer um convite para a Mônica, para a arte terapeuta, que acabou até de nos dar um oizinho, para Ô, falar Mônica. um pouquinho sobre a gente marcar uma live para ela falar um pouquinho sobre esse olhar dos contos de fadas também. Ela tem um projeto muito legal, né, falando Fazendo a sobre isso, abordagem disso. fazendo Uhum. abordagem disso. Então, acho que se ela topar, vem falar com a gente um pouquinho sobre esse olhar também, né? De uma visão diferente. Não tão sistêmica assim, mas de quanto isso De, impacta, né? de uma outra técnica muito interessante também, que acessa aí essas informações do nosso inconsciente de uma forma muito bacana, né, da arte terapia, e realmente pode somar bastante aí numa conversa dessa. Ela já mandou um oba, já estou Oba, entendendo que sim, oba. Mônica. Gostei, Mônica. Então vamos Vamos falar depois organizar. para combinar. Isso aí, vamos organizar. Porque, assim, esse é um tema que eu acho que vira e mexe, ele vem à tona. Principalmente porque a gente continua vendo filmes, novelas, né? Com essa abordagem do felizes para sempre, no final tudo dá certo, aparece alguém que vai salvar de uma situação ruim, né? E que eu preciso de ser salvo, né? Eu não posso assumir a minha parcela de responsabilidade. Uhum. E aí vem na exclusão e no ignorar logo de cara, né? Ignorar de onde eu venho. Eu não aguento mais esse meio onde eu tô. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Então, realmente, aí o olhar está completamente externo, não está olhando ali para si, o que tem no entorno, né? O que tem, o potencial aprendizado que tem dentro dessas relações, né? E querendo simplesmente sumir disso. Sim, Exclusão. Ou se excluir, ou excluir quem está no entorno, né? A família. A gente sabe que isso tem um impacto e causa alguns emaranhados. Vamos deixar só no emaranhado, nem entrar muito sim. no detalhe do que Nos vem depois detalhes. disso. Mas, Sim. né, como nós dizemos na sistêmica, os emaranhados que isso é,
os emaranhados gerados nessas exclusões, nos movimentos de exclusão. Ai, Mônica linda, você também é uma querida. Foi um prazer ter você aqui. A gente combina para você vir falar com a gente aqui. A gente marca um dia aí que seja possível ficar o tempo todo aí da live. E esse movimento, né? A gente está falando aqui dos emaranhados, tudo. Então, para quem está buscando relacionamento e fala, eu não dou certo em relacionamento nenhum. Você já ouviu muito essa frase, vai? Fala sério. Ou então, nossa, meu relacionamento tá uma porcaria, vira e mexe, a gente tem crise dentro do relacionamento. De meses, a cada X meses, não é nem anos, a cada X meses tem aí uma crise que a gente fica aí dias sem se falar, né? O quanto dessas expectativas, né? Vamos começar pelas expectativas, para depois ir para os emaranhados, né? Quanto da minha expectativa não é alta ali, naquela reação do outro para comigo, né? Ou para o relacionamento. Quanto eu espero que o outro faça. Quanto que é essa expectativa grandiosa, né? E aí eu esqueço de olhar, às vezes, o pequeno detalhe. A gente chegou até a falar em outras lives sobre isso, né? O que é, às vezes, uma demonstração de afeto para mim, para você não é. Que aí entra nesses costumes, né? Sim. Nos valores, no que cada sistema familiar já traz ali dentro Como a dele. gente aprende, né? Uhum. E Como aí você cada um vai passa... manifestando. Isso. Você passa das expectativas aí realmente para os emaranhados, né? Que vão ser diversos, dos mais tranquilinhos, que é simplesmente uma questão de ordem ali, de dar lugar, né? Falar assim, não, eu reconheço que você existe. Aqueles que não querem olhar para nada mesmo, né? E ainda se pudesse tocava a cara do cidadão. Quantas vezes a gente não abre uma constelação? Isso é para vocês entenderem, quem está ouvindo aí, e se perceber também o quanto isso lá no fundo toca vocês. Às vezes a gente vai abrir uma constelação sobre o relacionamento, por exemplo. Né? É você e o relacionamento lá. E aí aparece uma figura, seja o pai, seja a mãe, um sistema, outro. Como que é a sua relação com a sua mãe? Ou como é a relação com seu pai? Nossa, é ótima, é maravilhosa, eu me dou super bem com ele. Ou eu me dou super bem com ela. Só que o representante está lá querendo socar o pai, querendo bater no pai. Babando de raiva. Então, quanto você mascara para você mesmo os seus sentimentos em relação ao seu sistema. Não estou nem dizendo ao sistema do outro, estou falando ao seu mesmo. O representante fala até assim, né? Tão rígido que tá aqui o maxilar. Quero ver. Eu vejo você. Mas isso tudo... Cheio de raiva. E às vezes não Mas está é no fato. consciente da pessoa. A pessoa está ali, na convivência ali, é até uma convivência harmoniosa. Enfim, a gente não está falando da convivência, mas os sentimentos e o que fica no seu inconsciente ali. Às vezes ações que você não concorda, julgamentos de comportamentos e posturas, da história que aquela pessoa viveu. Então, às vezes, isso tudo gera esse sentimento de raiva. Sim. É mais ou menos assim, né? Começa numa expectativa que eu crio, mas não comunico. Essa expectativa não é atendida pela outra parte. Isso gera o quê? Em mim? Frustração. Frustração. Fico frustrado e aí essa frustração pode acarretar em um movimento de raiva, Mágoa. né? Mágoa. E ela só vai crescendo. E eu fico segurando isso, né? E vai acumulando. E aí, às vezes não precisa nem abrir a constelação, a pessoa já tem ali as dores, as tensões, né? Que até na linguagem do corpo já começam a trazer várias informações nesse sentido. Como a Priscila falou, coloca no campo. Não, minha mãe, tranquilo. Meu pai,
Sossegado, ó. Somos relacionamento 10. Coloca a representação frente a frente, tá quase um voando no pescoço do outro. Aí você vai falar, não, é que a gente já ouviu, né? Eu não peguei nenhum, eu especificamente, facilitando, não peguei nenhum caso. Não sei se com você já viu. Acho que com você eu nunca vi também, mas já vi com outros consteladores. Da pessoa ver a situação, ela fala, não, você tá louco, então é outra família, é outra pessoa, não é a minha família, não. Não é meu pai e minha mãe, não. Imagina! Eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe. Mas o cara não tem relação, ou a mulher, né? A pessoa não tem um relacionamento. Ou não dá certo com ninguém. Cada um vai para um extremo do campo, né? É. Se medindo ali de longe ou não consegue nem olhar um para o outro. Então, assim, o que, que você justificaria? Qualquer coisa, né? Aí vamos até nas brincadeiras que a gente faz em alguns grupos. Ah, não, fizeram trabalho para mim, imagina, eu não consigo arrumar ninguém. Só pode. Nunca é a sua responsabilidade, porque essa questão da realeza tem a ver com isso também. De eu não assumir a minha parcela de responsabilidade de acontecer diferente, de ser diferente. Ah, mas aí eu transfiro para alguém perfeito do outro lado, tá tudo certo. Eu pego a minha parte, passo pro perfeito e ele atende tudo. Viu, Miss? Você se deu bem, viu? Transfere tudo no colo dele que acho que resolve, hein? Eu acho que foi inverso, hein? Ih, Miriam, você se ferrou. Mas é exatamente isso, é essa responsabilidade. Quando eu vou buscando nas minhas relações alguém que vai fazer por mim, né? O, uma mudança na minha vida. Né? Como se algum. Né, dona Paola? Como se algum relacionamento fosse resolver os meus problemas. Fosse suprir as minhas carências, as minhas buscas. É fazer até um convite para quem não assistiu às outras lives, continua aqui, tem mais 15 minutinhos só. Continua aqui com a gente, depois volta e assiste, que a gente falou muito sobre isso também. Sobre essas nossas buscas e o quanto a gente projeta no outro essas buscas. Sim. E assim, de forma direta, né? Direta e reta, é com a companheira, muito provavelmente está num olhar ali, numa busca, né? Primária, como a mãe. É no companheiro, tem uma busca primária ali no papai. Vai depender muito aí realmente do tipo de busca, o quanto, o como tá isso, mas basicamente já são duas linhas aí muito comuns e frequentes que a gente encontra, né? E reforçando, como sempre, você tem várias técnicas e vários olhares que dizem a mesma coisa. Não é assim, a constelação disse isso. Não, você tem várias técnicas e olhares trazendo essa Ela, mesma busca. ela mandou um né, Priscila, não entendi. Tá na live, não pode falar? Não sei. Eu só tô lendo um comentário, né, Priscila? Aí tem, parece que uma gargalhada ali, uma risada. Pois é, quando a gente quer ficar buscando no outro aquilo que eu não tenho coragem de assumir que eu preciso resolver antes. Eu quero arrastar para tudo quanto é relação. Aí a pergunta é, por que que não dá certo? Por que que não dá certo, hein, Maurício? Você pode me responder? Não sei, não. Mas voltando num ponto que você tocou, né, daquelas relações com prazo determinado, meio cíclicas, né? É, acho que a gente acaba vivenciando algumas situações parecidas com essa. Obviamente que pode mudar ali um pouco a intensidade, quantidade, mas fica um convite da gente se visitar naquele momento, naquele período, e qual era a busca? Qual era a situação que estava e o que buscava?
fazer uma autorreflexão rápida aqui era algo assim do tipo, putz, eu tô aqui parcial, eu tô sem pernas e tô buscando pernas para mim. Se eu pensar nessa autorreflexão, eu posso te garantir uma coisa bem feia. Eu quero passar o tempo. Numa autorreflexão que eu acabei de fazer aqui, seria algo nesse sentido, assim, do tipo, putz, realmente eu preciso de alguém que ajude numa sustentação. E aí realmente ninguém vai, vai conseguir dar conta disso, né? Ou ser o escudo para alguém, porque no meu caso tinha muito a ver com escudo, né? A gente não se envolve profundamente para não ter que olhar para determinadas dores, né? Ou determinadas buscas. Então eu fico ali no superficial, mas deu certo, deu, não deu, próximo. Quem que é o próximo da lista? Era mais ou menos isso. Por muito tempo foi assim. De não ter Uhum. consistência nessas relações, sabe? De não ter profundidade. E você pensa que chorava? Chorava às vezes, sei lá, meia hora ali e acabou. Por isso que eu falei, eu sou muito parecida com a Fiona, não com as princesinhas do Disney. E assim, não me agradou, garota mimada. Não me agradou, não saiu do jeito que eu quero, perna pra que te quero, que nem dizia minha avó. Enfim, É interessante, né? A gente parar e ficar fazendo até essas reflexões de questões passadas, de momentos passados. Eu acho que isso começa a trazer até algumas clarezas de ações que a gente tomou e que, de repente, até hoje a gente nem tinha dado conta, mas que pode nos ajudar em algum movimento, alguma busca que ainda está meio. Tá esperando lá, né? Tá guardadinho ali esperando o lugar para ser visto, né? Qual é essa parte que me falta, né, ser sim. trabalhada? É Uhum. uma boa reflexão, que agora me caiu um caminhão, gente. Vocês estão achando o quê? Sessão terapêutica assim, ao vivo. Caiu uma bigorna na cabeça agora. De uma pergunta que você me fez essa semana. Você me fez uma pergunta essa semana e caiu uma bigorna. Só uma? Algumas? Algumas. Mas tá tudo certo. Gente, vocês estão vendo? Isso é vida real. A gente não tem essa de. Não é porque nós somos técnicos ou porque a gente conhece, estuda, somos estudiosos que a gente também não tem as nossas questões. E a gente vai descobrindo assim, às vezes num bate-papo, de tipo, putz, não tinha pensado nisso. Dá o estalo. Você fala, meu Deus, nossa, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? Porque a gente vai passando, e realmente vai passando, né? E até só para fazer uma associação, né, para quem de repente não está tão familiarizado com a sistêmica, com a constelação familiar, às vezes é nesse tipo de percepção, nesses estalos, que surgem informações importantíssimas para o processo, para o autoconhecimento, sabe? A gente está brincando aqui, mas isso foi fato, né? Ela fez um gancho em algumas falas que eu nem tinha pensado, me instalou um pensamento, buscando padrão, buscando repetição. Falei, caramba, peraí, eu não posso parar para pensar agora nisso, mergulhar nisso, né? Agora. Mas já me apontou ali, tipo, tá marcadinho, volta lá que tem coisa ali para ver, sim. Já viu que a nossa reunião de amanhã não vai ser para falar de trabalho. Não sei. Eu não mergulhei. Deixa eu mergulhar no assunto, depois a gente fala. Mas assim, é importante as pessoas também perceberem isso, que isso são processos. E todo processo de autoconhecimento, de buscas, ele tem um começo, mas ele nunca vai ter um final. Até porque a gente volta para aquela questão da perfeição.
Ela não existe, nós estamos em constante evolução. Então, quando eu espero que o outro seja perfeito, eu estou tirando ele da condição de ser humano, que também busca por evolução. Exatamente. Isso é. Exatamente. E se nem eu consigo entregar, por que eu vou cobrar do outro me entregar aquilo que eu não consigo fazer, né? É um negócio. E tem uma frase na cartinha que me ocorreu agora, nas cartinhas da Sistêmica. Nós temos umas cartinhas aqui que trazem algumas frases que, ótimo, elas são ótimas, hein? Então, quem quiser, sábado, vamos chegar, a gente já está chegando nos 10 minutos finais, aí a gente fala sobre isso. Que é todo conflito, toda resolução, todo conflito é o início de uma resolução, alguma coisa assim, não é? Lembro, sim, alguma coisa nesse sentido, Como é que a gente acha? que o conflito pode ser o início da resolução de algo. É o início da Sim. resolução de algo, né? Então, assim, Exato, de algum problema. Então, se você se vê num conflito, numa discórdia, num momento que parece que nada tá dando certo, parece que tá ali naquele movimento de tá no olho do furacão, né? Fala, meu Deus, eu não sei para onde eu vou agora. Pode ter certeza, aí é um bom início para a solução. Não engole seco, não. É mais trabalhoso, né? No olho do furacão. Mas a Concordo, gente precisa. Se a gente não estiver lá no mar calminho, a não ser que nem. A gente às vezes precisa estar no olho do furacão para a gente olhar, não vem com essa não. Que nem diz a Emília, trabalhadinhos do jeito que são, e ainda tem coisa para ver. Quais são as dores e os incômodos que às vezes a gente insiste em não olhar, em querer culpar o outro. Aí vai acumulando até uma hora que vai surgir isso literalmente no olho do furacão. Pois é. Uhum. Normalmente pra gente se mexer, a água tem que bater na bunda, né? 8 minutos finais. Quer começar com os nossos recados e novidades? Bom, vou falar então do nosso sábado, 1º de maio. Nós teremos aí constelação em dose dupla. Teremos uma constelação aberta na parte da manhã, às 10 da manhã. E teremos, na parte da tarde, às 16 horas, a ação solidária, o Alimentos para o Bem. Então, quem ainda não contribuiu, contribua lá com o Frei Anselmo, com a sua doação, seja com alimento, com recurso. Eles têm um trabalho bem interessante ali, prestando assistência a famílias, né, em condição ali de fragilidade social, com alimentos. Então, contribua, e quem contribuir poderá, no sábado às 16 horas, participar do sorteio para ser constelado. Então a gente vai abrir ali uma tela, vai compartilhar, as pessoas vão chegando, a gente vai pegando os nomes de quem quer entrar no sorteio, né, e vai ser um site de sorteio eletrônico, vai colocando o nome de todos ali, quando todos estiverem no determinado horário, a gente clica no sortear e vai aparecer o nome da pessoa a constelar. E ali a gente vai tratar rapidamente o tema, né, as questões ali, como isso vai ser abordado, e inicia o processo da constelação. Então, se preparem aí, a gente vai ter mais detalhes aí num dos nossos perfis. Fiquem à vontade para acompanhar e contribuir. Então, vamos lá. Essa ação solidária ela vai acontecer todo primeiro sábado de cada mês, certo? Então, se você não for sorteado dessa vez, não fique triste. Teremos outros. Continue ajudando, né, o projeto. Com certeza a sua vez vai chegar, sua hora, seu momento vai chegar. Exato, é um movimento aí que nós faremos realmente, como bem a Priscila lembrou, todo primeiro sábado de cada mês. E, por enquanto, no formato online. Quando tiver uma flexibilização, de repente a gente até busca um formato aí, uma mescla. A gente tem pensado aí em possibilidades diferentes, né? Mas por enquanto a gente vai conduzir sim ainda no
no formato online, pela plataforma ali do Zoom, né? Então, já deixo aqui o convite a todos. Tanto de manhã às 10, numa constelação aberta, quanto no sorteio e na constelação pela tarde, às 16 horas, que aí é o movimento do Alimentos para o Bem, ajudando o Frei Anselmo. Isso, dentro do semear, né? Que a gente vai explicar mais. Acho que a gente pode fazer um post aqui falando sobre o semear e deixar algo fixo da ação solidária. Também, Né? também, sim. Aqui na página. É legal. Nós teremos um workshop mais profundo. Eu acho que é válido a gente falar também. As Sem inscrições dúvida. vão começar. Para você que se interessou, que tem acompanhado aí as nossas lives e está buscando, né, um olhar aí um pouco diferente, numa ótica um pouco diferente, que a gente vai um pouco além do que a gente está trazendo aqui das lives nesse workshop. Então vocês vão perceber ali que a gente está pedindo algum nome, alguns dados, né, de contato, e também vai ter uma pergunta ali. Né? Então busquem responder isso, porque isso vai ser um trabalho direcionado para o grupo, conforme o que a gente observar ali nas respostas. Né? Vagas limitadas, vai ser um evento online, mas com vagas limitadas. Então, em breve a gente vai soltar aí o link para acesso, cadastro, mas fiquem atentos aí no perfil do Conviver A2. Link vai ficar na bio, né? Para ficar mais fácil de acessar. Então fiquem ligados lá, que de repente vai surgir um link lá. E aí, se você quer aprofundar, né? Só chegar mais. Lembrando que esse Exatamente. workshop é gratuito. Outra boa lembrança que eu também estava deixando passar aqui. Ó. É gratuito. Então, se você, ou você conhece, não só você, mas conhece pessoas também que talvez estejam nessa busca, né, querendo aprofundar um pouco mais, olhar um pouco mais para si, para suas relações, é só fazer inscrição lá no link que nós vamos disponibilizar em breve. E deixando bem claro, quem está num relacionamento e quer um olhar diferente para isso, vai ser uma oportunidade bem interessante. E para quem está buscando um relacionamento, também. Vocês vão ver muitas similaridades entre uns e outros. Sim, sim. Tem uns exercícios já sistêmicos, algumas coisas que a gente já tem meio que organizado, mas tem uma definição realmente conforme as informações que chegarem, as pessoas que chegarem com as dúvidas, né? Então, por isso que vai ter até pelo menos uma perguntinha ali para que vocês respondam. Nada muito extenso, de forma breve, né? Mas que sem dúvida vai contribuir bastante para a gente conduzir esse nosso trabalho. Né? E isso vai ser, esse workshop vai ser dividido em pelo menos 2 dias, né, Priscila? Sim, 2 dias, vão ser 2 dias, mas as informações vão estar lá no link. E aí a gente depois comenta. Estamos entrando no minuto final. Achei a frase, tá? Por favor. Qualquer conflito é o início da solução. Entrou em conflito, não se desespera. Né? Ali Só pode ser uma excelente oportunidade. perceba que realmente pode te abrir ali uma visão realmente diferenciada de algo que você ainda não percebeu. Está no inconsciente, por isso que você está diante disso. É isso aí. Muito Nada ao obrigado, acaso. mestre. 27, 26, 25. Foi ótima a Obrigado live. também. Agradeço aí, Priscila, agradeço a presença de Pessoal, todos que nos acompanhou. E quinta-feira que vem tem mais. tem Acompanha mais. nosso perfil. É isso aí. Até mais, galera. Obrigado, boa noite. Boa noite.